Olá, irmãos, paz seja com todos vocês, tudo bem? Bem-vindo a mais um estudo aqui do nosso canal. Estamos dando continuidade aos estudos, né, sobre a lei de Deus, sobre o sábado, do quarto mandamento. E hoje o nosso estudo é falando é, nós iremos aqui apresentar algumas refutações a alguns argumentos, né, que se usam para dizer que o sábado é um mandamento para todas as nações, todos os povos, né? Algumas pessoas pegam alguns textos do Novo Testamento e acreditam que esses textos estão provando tal doutrina, né? Na imaginação delas, eles acreditam que tais textos provam que que o mandamento do sábado é um mandamento para todas as nações, todos os povos. E a gente vai analisar alguns desses mandamentos aí, e você vai perceber que esses mandamentos aí não provam nada do que eles pensam, né? Tá bom? Vamos aqui. O primeiro texto que eu vou pegar aqui com vocês é Marcos 2:27, que diz: E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Aí, geralmente, o argumento é assim: Arma, Fábio, você falou aí no estudo passado que o mandamento do sábado é só para os judeus, para a nação de Israel, para os circuncidados, mas aqui está falando, ó, o sábado foi feito por causa do homem. Ou seja, não é só judeu que é homem, todo, todo ser humano. Aí eles inferem aqui, ó, o sábado foi feito para todos os seres humanos, né? Para toda a humanidade aqui, ó. Tá? Deus fez o sábado para abençoar, para ser uma bênção para toda a humanidade. Retiro, né, esse texto aqui do contexto, retira, deixa esse texto de forma desconexa do contexto aí e infere isso. Mas vamos ler o contexto, você vai perceber aqui que Jesus, quando falou aqui que o sábado foi feito por causa do homem, Jesus não queria dizer que o sábado é para toda a humanidade, né? Como muitos inferem. Então vamos ver, vamos contexto aqui. Marcos 2:23 diz: E aconteceu que, passando ele no sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele, lhes, mas ele disse-lhes: Nunca leste o que fez Davi? Quando estava em necessidade, teve fome, eles e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem. Então, por isso que é importante a pessoa não retirar o texto do seu contexto, certo? Jesus falou isso aí: o sábado foi feito por causa do homem, nesse contexto, diante dessa situação aí, né? Dessa sequência argumentativa de Jesus. Então você percebe que a discussão desse texto aí é sobre se é lícito ou não colher espigas no sábado, certo? Os discípulos colheram espigas no sábado ali, né? Os discípulos estavam na obra de Deus, trabalhando para Deus ali, estavam com fome e colheram espigas. Os fariseus rapidamente condenaram, falaram: ó, não é lícito você fazer isso no dia de sábado. Ok? Então houve uma discussão ali. E como Jesus se posicionou diante dessa situação? Jesus se posicionou que normalmente, né, fora dessa situação, dessas circunstâncias que os discípulos estavam vivendo ali, fora dessas circunstâncias seria realmente errado, né? Não seria lícito. Mas que nessas circunstâncias, né, trabalhando para Deus, com fome, né? Vai saber aí, de repente até com risco, né, de, de perder a vida, vai saber, né? Nessas circunstâncias, é, ele teria, né? Eles, como exceção, eles teriam que quebrar, né, a lei, quebrar o mandamento aí. Perceba comigo que
um dos argumentos que ele usa aí, um argumento muito forte, é mostrando o que Davi fez, né? Que Davi fez alguma coisa ali como exceção na casa de Deus, né? Aqui, ó. Comeu os pães que não era lícito ele fazer. Essa argumentação é para mostrar que algumas vezes, como exceção, é necessário fazer o que não é lícito, né? Claro, como exceção. E aí, nessa sequência argumentativa, ele falou: o sábado foi feito por causa do homem. O que ele quis dizer aí com o sábado foi feito por causa do homem? Ele quis dizer que a vida do ser humano é mais importante. A vida do ser humano é mais importante que o sábado. E não o contrário, né? Então, assim, a causa de uma coisa é a outra. Não foi o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Em outras palavras, quem tem mais importância aí? O sábado, a santidade do sábado, ou a vida do ser humano? A vida do ser humano é muito mais importante. Com o sentido de argumentar de que ali os discípulos trabalhando para Deus ali, com fome ali, né? De repente, sob o risco de perder a vida ali. Seria necessário nessa situação transgredir o sábado, né? Transgredir o sábado que Deus iria entender como uma exceção, e não como uma via de regra, claro, como uma exceção. Entendeu, prezados? Esse verso 27 aí jamais está querendo dizer que Deus deu o sábado para todos os seres humanos, toda a humanidade. Não é esse o sentido que Jesus falou aí. O sábado foi feito por causa do homem. Mesmo porque se você substituir o verso 27 por uma frase que indica o que as pessoas pensam, né, o que muitos entendem desse verso 27, vai ficar sem sentido, né? Imagina aqui. E disse-lhe: o sábado foi feito para toda a humanidade. Se inferir aqui esse sentido. O que isso vai ter a ver com o contexto aí, que está discutindo sobre se deve ou não colher espiga no sábado. Se os discípulos de Jesus devem ou não serem punidos por fazer isso. Não teria nada a ver, né? Agora, se eu coloco aqui uma inferência do tipo assim, ó, o sábado, o ser humano é mais importante do que o sábado, e não o ser humano é mais importante que o sábado, e não o contrário, aí já dá sentido, né? Vai dar sentido, tá bom? Esse texto aqui não prova, né, o que muitos pensam que estaria provando, tá? Outro verso muito utilizado aqui está em Atos 18, que diz, cadê? E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Aí, a estratégia argumentativa aqui é mostrar que Paulo, né, guardava o sábado. Aí, geralmente mostra-se esse texto juntamente com outros textos mostrando Paulo indo às sinagogas, mostra Jesus indo à sinagoga no sábado, mostra as santas mulheres guardando o sábado ali após a crucifixão de Jesus. Tudo isso para tentar provar que, ó, se eles fizeram isso, nós temos que fazer também. É um argumento muito falho, é um raciocínio muito falho esse, por uma razão muito simples, porque, como eu falei com vocês no último estudo, todo circuncidado, toda pessoa da nação de Israel era obrigada a guardar não só o sábado, mas todos os 613 mandamentos ali da lei. Todos os mandamentos: não acender fogo no sábado, não cortar a barba, no caso dos homens, né? Não raspar a barba, não cortar a costeleta. Todos esses mandamentos eles eram obrigados a guardar, certinho? Não só o sábado, era uma obrigação para todos eles. Agora, nem todos esses mandamentos, como eu falei, era para não circuncidados. Então você pegar aqui Jesus, os apóstolos, que eram da nação de Israel, eram circuncidados e pertenciam à nação de Israel, e achar que é um exemplo, um argumento para mostrar que os não circuncidados também deveriam fazer isso, é um argumento muito falho, tá? Porque necessitaria de mais provas
para comprovar, né, a conclusão que se chega. E não há essas provas, com certeza. Ou seja, esse texto aqui não prova, tá? Prezado, não prova o que eles pensam que estaria provando, tá? Mas aí muitas pessoas dizem assim, irmão Fábio, e esses gregos aqui? Os gregos estavam, os gentios aqui, ó, os gentios aqui guardando o sábado aqui, ó. Diz que Paulo disputava na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. E esses gregos aqui? Muito bem. Pega Atos capítulo 6, vamos ler Atos capítulo 6. Atos capítulo 6 diz, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Prezados, eu pergunto para vocês, esses gregos aqui, ó, que o texto diz que estava tendo um conflito aqui entre gregos e hebreus. Eu pergunto, esses gregos aqui do texto eram gentios? Se você me falar que é gentil, você vai demonstrar que você não está conhecendo muito bem o tema, tá? Como eu já disse para vocês, no contexto bíblico havia 3 tipos de estrangeiros. Havia o estrangeiro pagão e idólatra, certo? Que era a maioria. Havia o estrangeiro temente a Deus, que eu já falei para vocês, como Cornélio, como Jetro, sogro de Moisés. Nabucodonosor se tornou um desses estrangeiros temente a Deus, né? Naamã, lá no contexto do Antigo Testamento. E muitos outros estrangeiros que temiam ao Deus de Israel, mas que eram chamados de gentios, tá? Havia outro tipo de estrangeiro que não era chamado de gentil, que era o estrangeiro circuncidado, que era o estrangeiro que era naturalizado israelita, tá? Através da circuncisão. Como eu já disse para vocês, lá em Isaías 56, os filhos dos estrangeiros que guardam o sábado são esses tipos de estrangeiros, ok? Circuncidados, que abraçaram a aliança de Deus. Então aqui, esses gregos aqui, eles não são gentios, eles são gregos, são estrangeiros que pertenciam à nação de Israel, né? Por meio da naturalização. Em outras palavras, por isso que eles estão ali na sinagoga, né? Ouvindo a palavra, tal. O texto não diz que estava guardando o sábado, mas subentende que estava guardando o sábado. Por isso, né? Mais um texto que não prova nada, né? Que muitas pessoas pensam que estaria provando, tá? Desse modo, prezados irmãos, para terminar, não há na Bíblia nenhum texto que realmente prova o mandamento do sábado para os gentios, né, para os não circuncidados. Os textos que as pessoas pensam que provam, os textos que as pessoas pegam, né, para tentar provar ali, não prova nada. É na imaginação deles, né, que prova. Olha, Jesus guardou o sábado. Jesus também foi ao templo, sacrificou, e sacrificar não era mandamento para a gente. Jesus circuncidou, e circuncidar não é mandamento para a gente. Então, assim, não prova, né? Ok? Jesus usou talite, né? Ali, franja nas roupas, com cordões azuis, como está na lei, e isso não é mandamento para a gente. Certinho? E também, se você pegar os textos do Novo Testamento em que há o tipo relato, né? Que relata fatos, você vai perceber que não há fatos, não há exemplos de nenhum não circuncidado, de nenhum gentil santificando o sábado, tá? Não há conflitos relacionados ao sábado não há conflitos relacionados aos sábados com relação aos gentios. Você percebe que quando você vai nos evangelhos, há conflitos ali sobre o sábado, né? Sobre a forma de guardar o sábado. Os fariseus questionando como Jesus estaria ali guardando o sábado, né? Há esse conflito ali. Há algum conflito sobre a forma como os não circuncidados estavam guardando o sábado ali no Novo Testamento? Né? No Atos dos Apóstolos ali? Não há, né? Não há esse texto. Outra coisa. Se você tiver com alguma dúvida, pessoal, alguma dúvida sobre isso, olhe nas cartas apostólicas, olhe nas cartas dos apóstolos, né, dos santos apóstolos.
os apóstolos eles eram responsáveis por orientar, reforçar alguns mandamentos, dar orientações sobre mandamentos, né, para os servos de Deus, para a igreja de gentios, para advertir a igreja sobre a importância de não cair em alguns pecados, né, de não errar. E com essa intenção você percebe que nas cartas você encontra ali orientações, advertências, reforço sobre a questão da idolatria, sobre a importância de não comer sangue nem carne sufocada, fala sobre a impureza sexual, os perigos da impureza sexual, até sobre a questão da bebedice, né? Os bêbados, né, e os alcoólatras aí não entrarão no reino de céu. Fala sobre a homossexualidade, mas sobre os pecados da carne, como você já viu. Mas em nenhum momento você vê ou observa nenhuma prescrição, nenhuma advertência, nenhuma orientação dos apóstolos sobre a importância de se guardar dias solenes do Antigo Testamento, né? Sobre o sábado e sobre nenhum outro dia solene. Não há. Ora, se os gentios tivessem com a mesma obrigação de guardar o sábado, como foi dada essa obrigação para o povo judeu, né, para o povo israelita, com certeza haveria algo semelhante nem que seja alguma advertência ali, alguma prescrição, alguma coisa, mas não há, tá? Porque haveria essa advertência se os gentios estivessem sob essa obrigação? Por uma razão muito simples. No primeiro século, os irmãos não tinham Bíblias como se tem hoje, né, por exemplo. Então eles necessitavam de orientação, né? De orientações, de prescrições, de ensinos, de instruções, tá? Outra coisa também o mandamento do sábado implica em muitos outros mandamentos. Não é só santifique o sábado, deixando de ir ao trabalho no sábado. Não é só isso. O mandamento do sábado implica em muitos e muitos outros mandamentos. Quando fala assim, não fazer nenhum trabalho, você tem que especificar, instruir a pessoa sobre o que seria nenhum trabalho. Tem que dar instruções, né? Então, por exemplo, tirar pó da casa no sábado seria pecado dentro do contexto do mandamento. Tirar pó, lavar louça. Coisas simples assim, trabalho simples seria pecado, seria transgressão do mandamento, profanação do sábado. Então isso aí deveria instruir as pessoas, porque, claro, no contexto lá de então, todo mundo sabia que os judeus guardavam o sábado no sentido de não ir ao trabalho, né, de não fazer trabalho servil assim, mas há alguns detalhes da lei que seria necessário instruir essa igreja de gentios se ela estivesse sob essa obrigação, né? Lavar a louça, acender um fogo para aquecer um alimento, no contexto seria pecado. Para aquecer, não estou falando para fazer alimento já está proibido, né? Não precisa nem falar. E também aquecer o alimento também seria um pecado, tá? Então são muitos trabalhos, exemplos de trabalhos que são proibidos segundo a lei. Até uma conversa de teor, assim, de fazer negócio, né, que tem a ver com negócio, seria pecado. Por isso que o judeu, na hora de dar estudos bíblicos para uma pessoa, converter uma pessoa ao judaísmo, não convertia essa pessoa enquanto ela não tinha todos os ensinamentos desses detalhes da lei. Por que não há esses ensinamentos nos livros do Novo Testamento, nas cartas ali apostólicas direcionadas aos gentios? Muito claro, né? Claro como o sol, porque os gentios não estavam sob essa obrigação, certo? Muito simples de entender. Do mesmo jeito que no Antigo Testamento não era o mandamento do sábado, não era um mandamento para não circuncidado lá, no Novo Testamento continuou com o mandamento para não circuncidado. Muito simples de entender. Pessoas que
pegam ali textos fora do contexto. E é interessante que essas pessoas que pegam textos fora do contexto, elas mesmo não guardam o sábado como deveria, né? Como eu dei o exemplo, muitos não vão ao trabalho, mas acende o fogo lá para aquecer o leite, o chá, né, o café. Seria um pecado de acordo com a lei de Deus. E elas não percebem, tá bom? Espero que esse estudo tenha ficado claro aí para você. Deus abençoe e até o próximo estudo.